uma ideia de forma muito espontânea, a grande questão que você percebe, por exemplo, com todos esses mestres da história da música, nos diferentes instrumentos, mas pegando essa referência de certa pianolatria na história da didática da pedagogia musical, aí você tem essas enciclopédias, né? Sonatas para piano, que ao mesmo tempo são apontamentos para o futuro musical em termos de avanço, de propostas harmônicas, enfim, mas ao mesmo tempo são didáticas, né? Kramer, Beethoven, 32 sonatas de Beethoven, e se for pegar lá atrás, até mesmo no sistema que está fora do piano forte, né? O cravo bem temperado do Bach, que a gente estava trocando ideia hoje. Claro que tem essas questões teóricas e harmônicas. Quando você tem os estudos de Chopin, você tem aplicações de teoria musical voltadas à questão idiomática do instrumento. Saindo desses instrumentos, a gente está vendo lá o Jimmy Dorsey, né? Para sax, enfim, qualquer método que você for pegar, igual estou mais acostumado com o do violão, né? Então você pega lá atrás, Dionísio Aguado, Fernando Sor, que é um dos meus favoritos, assim, Carulli, Matteo Carcassi, os italianos, Mauro Giuliani. Às vezes são coisas simples, assim, que ele quer te mostrar qual que é a estrutura intervalar do acorde, ao mesmo tempo ele está te chamando a técnica psicossomática, a questão do corpo do intérprete para o instrumento. É necessário perceber que a técnica é a produção desse corpo. Então a questão que o Schoenberg fala isso, cara, isso é essencial. Nenhuma outra área pende tanto da técnica quanto a música para você fazer aquela arte ali. Claro que às vezes tem as coisas espontâneas, né, que vão ficando com o processo da imersão técnica, né? Então você para e destrincha aquilo ali. Separa em etapas. Então você vai treinar aquelas frases ali, aquelas frases querem te indicar determinadas coisas como alteração da chave de oitava. Exato. Aquelas frases querem fazer com que você reforce mais o ataque no dedo anelar. Mas quando você está realmente tocando, você não está pensando nisso. De alguma maneira aquilo está lá. Então você está fraseando e está falando, pô, na partitura, a música pré-pronta, né? Essa ideia pede para fazer a chave de oitava. Ou você está, como a gente diz, a interpretação livre, ou a reação espontânea, que a gente chama de improvisação nesse sentido. Né? Mas a chave de oitava vai estar lá, daquele exercício. Então a técnica, ela produz o corpo do intérprete, né? Mesmo naquela ideia que a gente trocou estudando em casa. A pessoa não tem uma percepção mais formal, assim, da música, mas mesmo na maneira popular, faz aquele arpejo cima, cima, baixo, baixo, ou baixo, baixo, setinha assim, que aponta para a direcionalidade, do grave para o agudo, do agudo para o grave, não deixa de ser uma técnica. Mesmo por ela não ter um refinamento, vamos dizer, entre aspas, mais acadêmico, assim, a técnica, ela está ali, né? A técnica, ela é definida por Heidegger, quando ele retoma essa questão das conferências dele. E o Heidegger é um filósofo polêmico, né? Porque tem toda aquela questão ali do nazismo. E foi um filósofo importante para os seus posteriores, né? Acho que principalmente do pouquíssimo que eu conheço, que é o Gadamer, que é um hermeneuta, e a Hannah Arendt. Inclusive era judia, né? Ajudou a contribuir com o julgamento do Eichmann, que era um dos generais nazistas que mandava pessoas para o campo de concentração. Vale a pena falar dessas coisas por causa do contexto que a gente está vivendo. Né? Entendeu? Então não está diferente. Né? Então o Heidegger, voltando a ele tem um texto dele que ele fala sobre a questão do que é técnica. Né? E ele busca essa palavra lá nos antigos e eles percebem que a técnica está muito ligada à arte. A techné seria mais ou menos essa questão, né? Está ligada ao processo de fazer, né? Então na música, cada vez mais que a pessoa tem a clareza dessa coisa de etapas e nas preparações das etapas antes de fazer,
a espontaneidade criativa fica cada vez mais lúcida. É aí que entra a questão de que intuição e inspiração, entre aspas, também se treina. Porque quando a pessoa vai, como a gente diz assim no vulgar, vai só catando cavaco, fica muito mais difícil. Com certeza. Então quando você pega uma orientação clara das propostas e possibilidades, eu acho que é aí que entra, é nesse sentido que eu particularmente gosto de lecionar. Sim. Que é a questão do didata, né? O didata é aquele que é o pedagogo. O pedagogo, ele te aponta caminhos, né? Então ele, estuda esse método, faz essas frases, faz esses exercícios, isso aqui é vital, tem que fazer. Sim. Essa questão de pedagogo, eu ainda penso em, quando eu estiver mais estruturado no aprendizado, em dar aula, principalmente para criança. Nossa, coisa linda. Debussy é maravilhoso. E às vezes eu penso por já ter passado por vários professores de teclado desde 2011, já fiz vários, virei amigo de todos. Mas a arte para mim é uma coisa meio inexplicável, né? Eu acho que cada pessoa tem um ponto de partida de entendimento. Assim, como posso falar um ponto de partida de entendimento? Eu falo que várias vezes quando não tinha, por mais que eu tentasse procurar um direcionamento, eu não entendia quando mostrava um quadro de intervalo, eu não tinha entendimento quando falava outras coisas. Hoje eu falo assim, como que a gente vai tentar entender música sem entender intervalo? Não existe, mano. Como que eu vou ficar fechado em um acorde que eu coloco lá a tétris? Daquele dia que você falou comigo sobre série harmônica, eu cheguei em casa, falei, peraí, eu tava fazendo os acordes cromáticos, né? Fazia dó sétima, ia descendo, mas fazendo a tônica e quinta e a mão cheia aqui. Quando eu apertei o dó, o mi bemol ali, eu fiz o dó menor e coloquei, quer dizer, fiz a tônica, a quinta e a terça, bemol lá na outra oitava, aquele som já espalhou. Parecia aquela bolinha que joga na água. Aquilo ali pra mim foi o descobrimento. Eu acho que é um ponto de partida legal, mas ao mesmo tempo, cada um acho que parece que parte de um centro, né? Às vezes o cara quer só tocar mesmo uma música, pegar os acordes, mas tem que ter um ponto pra você fincar a agulha dentro da música e falar, pô, agora eu vou partir daqui que você vai entender, né? Porque depois que o cara colocou no DNA, não tem mais volta não. Esse ponto que você falou é da expansão da consciência, né? A partir do momento que a consciência se expande em um determinado grau, ela não tem como voltar atrás, né? Isso é muito impactante nesse sentido quando a gente vê com a lei das proporções e das vibrações, né? No fundo, o que a gente lida constantemente no universo dos sons audíveis e inaudíveis diz respeito à lei das afinidades vibratórias, né? Isso são relações que podem ser vistas do ponto de vista puramente matemáticos, assim, frios, né? Em cálculos de psicofísica acústica, mas a gente está falando de leis de afinidades que a gente chama vulgarmente de consonante ou dissonante, né? Essa pessoa é mais afim com aquela, e são afinidades psicológicas, psicossomáticas, psicoemocionais e, portanto, vibracionais, né? Então a gente lida com essas leis de vibrações audíveis e inaudíveis e a gente classifica elas. A grande questão quando a gente vive numa falsa educação social voltada ao prático, que nem sempre o prático é o certo, né? Então a pessoa, não, você está viajando demais, isso é abstração demais, é filosofar, como dizem, né? Você está filosofando hoje, né? Demais. Tem que ser prático. Então, conforme a gente vê, às vezes, pela necessidade de imposição de competitividade, e nisso a questão econômica, né? Que não tem nada a ver com a palavra economia, que é distribuição, volta lá atrás, né? Às vezes a ideia pode parecer muito abstrata, mas não é. Economia e distribuição, a gente estava falando de proporções, a gente está falando de intervalos. Intervalos são relações de espaçamento.
uma única nota explode e ela vira 16 notas em frequências afins com ela, da mais próxima até a mais afastada, né? Então a gente percebe que ali vai se formar uma escolha do que é mais afim ou consonante para gerar um conceito que a gente vai chamar de escada. Então eu vou escolher essa escada. Então quando a gente percebe que essas relações de proporções estão em toda parte, na relação de contém e está contido, isso extrapola muito a nossa pequenez do universo musical. Sim. É aí que a gente vê que em cada pessoa que a gente tem essa proposta de trocar ideias, de lecionar, às vezes tendo como ferramentas, né, são ferramentas e veículos intermediários desses princípios, os instrumentos, cujo outro instrumento é o nosso corpo físico, né? Sim. Com toda essa bagagem psicoemocional. Então a gente vê que essa arrumação que é necessário repassar, doar e trocar, isso aí é fundamental no estado do fazer musical. Então a pessoa vai ver que são constantes arrumações e desarrumações. As ditas notas dissonantes, né? A gente está escutando um mestre da dissonância que é Debussy, né? Aluno recluso do Conservatório de Paris e que não seguia tantas regras, né? Mas, aliás, o que ele estava trazendo era diluir determinadas formas para trazer outras, né? Que depois ficou cunhado como impressionismo, pós-impressionismo, né? Sim. Todos esses mestres ali que eu gosto de olhá-los como os pais do jazz, né? Ravel, Debussy, o Erik Satie, né? Enfim, tem aqueles que pertencem ao nicho cultural, os franceses, os russos, né? Stravinsky, né? O Rimsky-Korsakov, professor de Stravinsky, Shostakovich. O que a gente olha com esses grandes mestres assim, quando eles extrapolam a regra que deveria ser seguida, né? Sim. E eles conseguem te direcionar para outros caminhos. Então é muito mais do que seguir aquelas regras de um método, é você observar que essa arrumação e desarrumação ela vai ter relação com a sua própria vida. Música não tem como se não enxergar ela do que uma entrega a médio e longo prazo. Então essa ideia do muito prático a curto prazo tende a uma superficialidade. Sim. Que agrada uma grande massa de pessoas. Mas isso realmente assim, não faz com que a pessoa dê esse start que você falou, que é observar que tocou num ponto ali que você não tem como voltar atrás. A gente está falando de expansão de consciência, né? Quer dizer, algo que a música tem uma relação de reciprocidade com a expansão da consciência enorme. Por isso que há diferentes estilos musicais e diferentes emoções que qualidades sonoras nos passam, né? Um menor, maior, que é o básico do meio comum, uma quinta aumentada, um bemol 9. Quer dizer, cada relação de espaçamento dessa vai dando relações afetivas que identificam uma pessoa ou outra. Então não tem muito acorde, é só 3. Esses 3 podem se desdobrar nas leis de proporções em vários outros, que aliás já estão dentro desses 3. Mas depende do horizonte da pessoa, do que ela está buscando, né?